Olá, bem-vindos a mais um report mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela. Hoje a gente vai falar sobre o mês de maio. Bom, no mercado internacional, acho que o destaque foi no início do mês a reunião do Fed, onde eles tiraram completamente qualquer risco de alta no juros nos Estados Unidos. O mercado estava muito nervoso ali com os indicadores, dia a dia, e tinha algum risco embutido ali na curva de juros americanos. Então deixaram claro que o juros está restritivo, é uma questão de lagging, de quanto mais tempo de manter o juros nesse patamar, eles acham que os indicadores vão desacelerar e a inflação vai voltar a convergir ali para 2%. Então, não só o Powell, mas vários diretores importantes deram essa sinalização, que o cenário ruim para o mercado seria manter esse juro aí ao longo do ano todo nesse patamar. Então, você trouxe ali um alívio na primeira metade do mês, junto com os indicadores mais fracos, que começaram a acelerar nos Estados Unidos. Então, o payroll que veio mais fraco, a gente teve a inflação que veio em linha ali com o esperado, tirando algum risco de autista ali na ponta, e como a expectativa para os próximos números de maio, junho, julho é voltar a rodar ali no patamar que vai convergir para 2%, trouxe aí um alívio para o mercado. Tá? Mas na segunda metade do mês, acho que a gente continua vendo surpresas mais negativas de atividade, não só para os Estados Unidos, mas China também. Então a China que deu uma animada nos últimos meses, dando a entender que ia impulsionar um crescimento global. A gente voltou a ver os PMIs decepcionando, então o mercado voltou a ficar nervoso, ali principalmente, a gente viu ali as commodities que deram um grande rally, devolvendo grande parte da alta, a gente viu o petróleo também, que chegou a atingir ali quase $90 ali o WTI, voltando bastante ao longo do mês. Então isso trouxe um pouco de preocupação. A gente estava num cenário de soft landing para começar a ir para um cenário de hard landing, juro mais alto nos Estados Unidos, mas com atividade desacelerando. Então a gente começou a ver uma preocupação, principalmente na última semana do mês, que acabou ajudando a afetar bastante aí os emergentes, porque junto com a queda das commodities, os emergentes sofreram bastante. E no finalzinho do mês também, no final de semana, acho que para piorar aí o quadro para os emergentes, a gente teve a eleição para presidente do México, onde a presidente teve uma maioria significativa no Congresso, então trouxe preocupação para o mercado para poder adotar qualquer medida que eles gostariam. O sistema lá sempre funcionou muito bem com um presidente mais de esquerda, mas com o Congresso mais de centro. Então, ele tendo todo o poder do Congresso trouxe preocupação para os mercados. Então, a gente está entrando aí no mês de junho. Se por um lado, acho que a economia americana desacelerando e a China não tão forte, o que tira a pressão de alta aí dos juros, a gente começa a ver os juros voltando a fechar globalmente, vendo vários países vão começar um ciclo de queda esse mês, com o Canadá, Europa, então isso vai abrir a porta para os Estados Unidos sinalizar, aí, talvez começando o corte em setembro. Do lado negativo tem essa preocupação aí com atividade que torna a vida aí do mercado emergente bem mais difícil. Bom, no Brasil o destaque foi o Copom, a decisão de 5-4 ali na votação, trazendo uma preocupação para o mercado, de que os 4 novos diretores indicados pelo governo, votando ali contra uma desaceleração do ritmo para 0,25, queriam manter um cenário de corte de meio. Foi bem explicado na ata ali a motivação, não queriam mudar o guidance, mas no ambiente que a gente estava ali conturbado no mercado internacional, onde estava ali durante o FMI, o juros estava abrindo bastante nos Estados Unidos, tinha aquela incerteza
tanto global quanto local, né, com a mudança da meta fiscal, né, então acho que o natural era desacelerar o ritmo, né, para a gente ganhar tempo, e o 5-4 trouxe, né, acho que uma desancoragem das expectativas, né, então o Focus já estava subindo um pouquinho, já estava desancorado a parte longa, né, 25 e 26, e depois da decisão, né, que separou aqui um gráfico para ilustrar, mostrar que esse movimento continuou a desancorar, tanto 2025 quanto 2026 voltaram a subir, o que leva ali o trabalho, né, do comitê, né, do BC, vai ficar muito mais difícil daqui para frente, né? A gente reviu o nosso cenário, a gente acha que eles vão ter que manter a taxa de juros inalterada, no 10,5%. Acho que para retomar aí uma credibilidade, né, iniciar um novo processo aí de confiança, vai ter que ser unânime a decisão, então provavelmente vai ser manutenção unânime. Ou o cenário melhora muito no internacional, para ter uma queda de 0,25 unânime, né, no momento a gente está mais distante desse cenário, mas acho que a vida do BC ficou mais difícil, né, junto de um cenário internacional mais conturbado para os emergentes, né, como a gente viu aí no final, no mês de maio. Além disso, a gente teve a troca do presidente da Petrobras, né, que traz mais uma preocupação no mercado, né, então tiraram o João Paulo, querendo acelerar as políticas de investimento, investir no setor naval, né, e volta aquela preocupação de ingerência ali política na Petro, né, então a gente teve ali um medo de ingerência política no Banco Central e na Petro ao mesmo tempo, então isso prejudicou bastante os ativos no Brasil. A gente tem, acho que a Fazenda tentando emplacar em novas medidas de arrecadação para compensar a desoneração da folha, e está cada vez mais difícil, né? Então eles já fizeram tudo que podiam fazer de fácil acesso, e agora para você arrecadar mais, você vai, né, ter que ir em setores muito bem organizados, com lobby forte no Congresso, que é sempre muito difícil avançar. Então a gente segue aí na preocupação fiscal, preocupação de ingerência, né, política aí, em vários setores. A única boa notícia que a gente teve é que a inflação divulgada do IPCA 15 foi mais positiva, os núcleos estão rodando ali dentro do patamar da meta, mas tem um medo no cenário para frente, né, com a tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, né, a gente vai ter um impacto da inflação mais alta no curto prazo, na parte de alimentação. A gente até reviu o nosso cenário PCI para 3,8, né, achando que vai ser mais permanente essa alta da inflação de alimentos, podendo reverter a conjuntura, acalmar ali, talvez início do ano que vem, mas tem muita incerteza. Além da incerteza fiscal, né, que vai ter um gasto, né, enorme para a reconstrução, e um medo disso espirrar aí para outros estados, né? Então o Brasil ficou numa situação bem delicada nesse momento aí, mais difícil para emergente no cenário internacional, e aqui localmente aqui o cenário no Brasil para os ativos brasileiros segue complicado, né? Por isso que a gente viu essa piora expressiva aí ao longo do mês. Agora, falando do resultado dos fundos, né, foi um mês difícil ainda. A gente teve um resultado positivo nos fundos de renda fixa, né, com as posições tanto de juros internacional como de juros local, mas os fundos de marketing não tiveram uma performance boa. A gente entrou um mês muito confiante aqui que o Brasil podia performar em relação ao mercado global, e, né, essa posição, principalmente em bolsa, ali não deu certo, né? Então a gente pegou aqui a atribuição de performance do novos macro, né, aqui como base, né, começando na parte de renda fixa local, contribuiu positivamente aí com 0,34. Após a decisão do Copom ali, que trouxe a dúvida como é que ia ser a resposta ali para frente, iniciou uma compra de inflação implícita, né, então a B travada, e junto com uma posição tomada em juros, né? Então a gente acha que para retomar a credibilidade o BC vai ter que se ver muito dura, vai ter que ter a manutenção unânime, né, o que deveria forçar o movimento de alta de juros aqui na curva, ou se a gente continuar vendo uma decisão não unânime, né, continuar ao 5-4, a gente acha que a expectativa de inflação vai seguir subindo e deteriorando o cenário, né? Então a gente teve um ganho nessa posição. A gente entrou em junho
menor, tá? Com metade da posição de inflação implícita. A gente acha que chegando no Copom eles vão dar um recado bem duro, né? Só que a inflação no pé deve voltar a subir para a alimentação, né? Pelos efeitos do desastre no Rio Grande do Sul. E a ideia é ir retomando essa posição ao longo do mês e ficando mais tático no juro, tá? Então a gente entrou no mês aí zerado nesse patamar, mas a ideia é sempre ter um viés aqui tomado em juros para carregar as posições aplicadas no mercado internacional. Falando de moedas, contribuiu positivamente, né, com 0,17, a gente teve posições compradas em dólar, né, contra o peso mexicano, contra o real, e comprado no ien também, né, apostando ali no patamar de intervenção do Banco Central japonês, né, então posições táticas em cada moeda, a gente segue comprado em dólar contra o real. Acho que a situação está se deteriorando aqui, a gente perdeu a janela de valorização aqui do real e agora vamos entrar no segundo semestre, onde sempre um cenário mais complicado em termos de fluxo, e o cenário para emergente de uma forma geral está mais complicado, tá? Então a gente vai seguir mais taticamente comprado em dólar, né, seja pelo mercado internacional, seja no mercado local aqui mais complicado, com incerteza fiscal e incerteza aí como é que vão ser as próximas decisões do Copom. Mercado internacional, a gente teve uma pequena perda aí no macro, a gente teve uma gestão um pouquinho diferente, chegou a voltar para as posições, estopou, né, está um cenário mais difícil nessa parte de juros internacional. Os fundos de renda fixa continuaram carregando a posição vendida em Inglaterra durante um mês como um todo, por isso que apresentaram aí um retorno positivo, aí, principalmente por causa da última semana do mês, né, o cenário da Inglaterra, que estava em um case muito sólido de queda de juros, né, tanto por indicações dos diretores do BC, tanto pelos dados econômicos. A gente teve um CPI na Inglaterra ali mais forte esperado, por fator sazonal, né? Então, da mesma forma que a gente teve ali nos Estados Unidos em janeiro, Europa um pouquinho de janeiro, o ano fiscal na Inglaterra em abril, então sempre tem um efeito na inflação de serviço, a gente espera que ele volte em maio, né? Então acabou que isso prejudicou a performance do fundo macro na ponta. Renda fixa a gente continua com as posições, acho que com os números mais fracos nos Estados Unidos a gente ganhou confiança e voltamos para posições aplicadas nos Estados Unidos, tá? Estamos mantendo a posição de Chipre da curva também americana, e todos os fundos estão com a mesma posição para a virada de junho, né? Um pouquinho comprada implícita aqui no Brasil, com posições táticas às vezes na compra de juros para proteger um aplicado em Inglaterra e nos Estados Unidos, tá? Na bolsa, né, a gente sofreu bastante nos fundos macros. A gente entrou um mês vendido, né, em bolsa americana, achando que a gente ia ter um início de uma realização mais forte, né, com o número de atividade piorando, né, e o Fed ainda que vai demorar a cair os juros, e achava que o Brasil, né, com alguns emergentes, iam ter uma performance positiva, né, e não foi o que aconteceu, né? Então começou a deteriorar aí com a decisão ali não unânime no BC, depois mudança na Petro, incerteza fiscal. A gente viu aí um Brasil caindo no mês, né, com as bolsas americanas ainda fechando positivas durante o mês. A gente estopou praticamente toda a posição, estamos aí com risco muito baixo, tentando operar mais taticamente, acompanhando os números de atividade nem globais, em especial nos Estados Unidos, bem de perto, porque tem a sensação que a gente está começando a ver uma desaceleração, e vamos focar aí no aplicado em juro internacional para recuperar os fundos aí nos próximos meses. Então é isso, obrigado pela atenção, está sempre disponível aqui, tanto a equipe econômica, equipe de gestão, o RI, para tirar dúvidas sobre o cenário e posição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente ou siga a gente nas redes sociais. Um abraço, até o próximo reporte mensal.